Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e eu quero te fazer uma pergunta. Você é um pai presente? Mas por que eu tô te perguntando isso, né? Talvez você tenha pensado, sim, eu sou um pai presente, eu tô todos os dias em casa. Mas na verdade, eu fui inspirada a fazer esse vídeo hoje pela manhã, né? Vendo meu esposo com o meu filho, com o nosso filho, na verdade. Os dois com uma grande conexão, dando risada, ele preparando o café da manhã dele. Isso me deixando um pouco mais tranquila, então cuidando de mim também. Então a importância da presença do pai e da presença de um esposo num lar, né? Em todos os lares, né? Porque a mãe, ela tem a responsabilidade, entrega essa responsabilidade nas mãos das mães para que elas cuidem dos filhos, mas na verdade os filhos eles têm pai e têm mãe. Então essa responsabilidade é dos dois. Nós temos que entender que a responsabilidade é de pai e mãe. E a gente sabe que tem pais presentes. E esses pais são maravilhosos, eles entregam todo o seu amor e toda a sua dedicação para o desenvolvimento, para a parte emocional, que os filhos realmente sejam felizes e consigam ter uma vida plena, porque é muito importante essa presença. E aí a gente vê, especialmente dentro dessa questão de pais atípicos, a mãe muito sozinha. A mãe tendo que dar todo o suporte, seja ele físico e emocional. E a gente parar para pensar que uma mãe sozinha é uma mãe que é uma guerreira, que ela consegue tudo, mas por trás disso essa mãe pode estar realmente destruída, quebrada. E aí a gente vê muitos pais dando esse suporte e uma mãe tendo equilíbrio. E um filho com um pai e uma mãe, eles conseguem ter realmente uma vida muito mais desenvolvida. A gente sabe que quando a gente não tem a presença de um pai na vida de qualquer criança, existe uma lacuna. Por mais que essa mãe dê o seu sangue, ela faça tudo, mas existe essa lacuna. E a gente, quando tem uma missão na nossa vida, a gente como mãe, a gente como pai, por mais que essa missão nos seja dada, e às vezes alguns pais podem achar que, por um acaso, por coisas da vida, eles abandonam o lar, ou eles não tomam essa responsabilidade para si, eles acham que essa missão eles não fizeram porque não deu no momento, eles não estavam preparados ou eles não conseguiram, mas essa missão vai ficar no subconsciente dele para o resto da vida. E ele nunca vai ser feliz, porque ele não vai conseguir ficar com essa responsabilidade, essa missão incompleta e falha. Mas eu tô falando falha, a gente falha quando a gente não faz, quando a gente não busca fazer. Então, quando a gente tem uma missão e a gente não cumpre, isso só vai trazer infelicidade, isso só vai trazer frustração. E muitas vezes a gente vê crianças que só tem a referência de pai na foto, né? Fala, esse aqui é o seu pai tá vindo lhe buscar, mas outras que tem o pai realmente presente, fazendo coisas incríveis com esses filhos. E vocês podem notar, esses filhos são muito diferentes. Esses filhos são muito mais felizes com essa presença. Por mais que a gente diga que uma mãe pode suprir tudo, a gente não consegue. E também do aspecto como família, uma mãe sozinha também é uma carga muito grande para se carregar. Não que os nossos filhos sejam fardos, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do fardo da responsabilidade, né? Do fardo realmente de trabalho físico, de trabalho mental. Uma mãe atípica, todo mundo fala, ela tem um estresse maior do que um soldado de guerra, mas um soldado não vence a guerra. O soldado jamais vai vencer a guerra. Só se vence uma guerra quando a gente tem o suporte do outro. Quando o outro vai estar aqui nas suas costas, na frente, para que o tiro não venha em você. E se a gente não tem o apoio, isso fica muito mais complicado. E aí a gente vê muitos pais reclamando, minha esposa não é mais a mesma. Ela não se arruma, ela engordou, ela tá com um coque, não é aquele coque da Chanel, né? Ela tá com olheira aqui do tamanho do mundo, mas isso tudo
É porque ela está dedicando a sua vida e o seu sangue pelo filho dela. Mas só que as pessoas não podem se anular. Ela com certeza ela vai estar muito quebrada por dentro. Então a sua mente ou as suas emoções, elas estão realmente abaladas. O seu corpo físico, porque tudo é química, se a pessoa não dorme, ela não vai funcionar o metabolismo, então ela vai engordar. Ela vai comer muito mais, porque ela tem que suprir esse cansaço. Então, no lugar de você olhar com esses olhos para sua esposa, você tem que ver, poxa, como ela tá cansada e ajudar. E dividir as tarefas. Ah, mas você pode estar me falando, eu trabalho fora e ela não trabalha em casa? Se você colocar uma câmera, você vai ver o tanto que sua esposa trabalha. Ela trabalha muito, mas ela tem que trabalhar fisicamente, fazendo as atividades de casa, mas ela tem que aprender a tentar se tornar uma fono, uma psicóloga, ela tem que se tornar uma TO, então ela vai buscar informação, ela tem que estudar para poder desenvolver o filho dela, porque passa a ser o filho dela. Parece que não é o filho do pai, e é o filho de vocês, é o teu filho, não é filho de outra pessoa, é o filho dos dois. Então, quando a gente passa a entender de que no lugar da gente estar realmente vendo por esse ângulo, e eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui apenas para talvez despertar de que ainda é tempo, e na vida da gente tudo passa. Passam as coisas difíceis e passam também as oportunidades. Então, agarra essa oportunidade de recuperar o teu filho. Porque você pode estar pensando, ah, mas meu filho, ele não fica comigo. Ele não gosta de brincar comigo. Mas é porque você precisa chegar aos poucos, você precisa se reaproximar do seu filho. Você precisa entender o que é que o seu filho gosta, como que ele gosta de brincar e vocês brincarem juntos. Talvez quando você for dar um abraço nele, ele recue, mas se você fizer uma cosquinha, ele vai gostar. E você vai entendendo como é que ele funciona. E você vai ver que todo esse estresse, todo esse cansaço vai melhorar. Porque a gente vai estar vendo o nosso filho feliz e se desenvolvendo. Isso não tem preço. Isso não existe. Para todo pai e toda mãe, é tudo que a gente sonha. Por mais que você ache que sonhava em ver o seu filho fazendo isso ou fazendo aquilo, jogando futebol, né, vocês indo sair juntos para pescar. E aí isso também acontece com os filhos típicos. Porque talvez ele não gostasse de pescar, talvez ele não gostasse de futebol. E nós somos seres únicos e que temos habilidades e competências, e seu filho é incrível e ele tem um potencial muito grande dentro dele, mas ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu suporte. E talvez porque você trabalhe fora, né, como você está ausente nesse momento, quando você voltar cansado, não é para que você vá fazer tudo sozinho. Fazer algumas tarefas para ajudar a sua esposa, para que ela volte a sorrir mais, para que ela possa se arrumar, para que ela possa dormir um pouco, para que ela possa fazer algo por ela e ela volte a ser aquela mulher que você conheceu quando vocês se casaram. Que vocês possam ter momentos em casais, momentos em famílias e dar boas risadas. Porque a carga sozinha ninguém aguenta, mas não aguenta mesmo, né? Chega a ficar realmente doente. Doente mentalmente, doente fisicamente, porque reflete tudo no corpo. E aí a gente tem que entender que os nossos filhos, eles vão ser muito mais felizes com esses pais presentes, com esses pais se ajudando e sendo cúmplices e dividindo soluções e problemas, e encontrando o melhor caminho para que essa criança se desenvolva. O que a gente não pode deixar acontecer é a gente ficar vendo as coisas acontecerem e ficar vendo de camarote e depois ir embora. Isso não pode acontecer nas famílias. Eu fico muito triste em saber o índice de divórcio, né? Abandono de pais de lar, porque eles não conseguem ainda entender, vão se afastando cada vez mais, ficando cada vez mais tristes e não entendendo qual é o conceito realmente de família e de pai. E eu sei que você é um grande pai e que ama o seu filho e que você pode fazer tudo diferente. Eu tenho certeza que dentro de você, o seu desejo é esse. Você só ainda não tinha despertado. Como que você poderia fazer? E aí você pode estar pensando que mãe nasce, a mãe já tem esse instinto.
Não, a mãe não tem esse instinto. Na verdade, todos nós temos uma química no corpo chamada ocitocina, que a gente ativa com carinho, com gestos de amor, com momentos juntos, com boas memórias, com contato. É dessa forma. É tanto que pais, né, que não geram seus filhos, mães, têm o mesmo amor. Porque isso é feito com amor, com contato. E a gente pode gerar isso. E o segredo da felicidade quimicamente é ocitocina, dopamina e serotonina. E tudo isso a gente pode colocar, né, tendo momentos bons em família. A gente tendo boas memórias, a gente construindo as coisas juntos. Né? Mas o que não dá é a gente ficar se colocando numa posição e deixando uma mãe sozinha cuidando de um filho. E um filho deixando de lado, sendo deixado de lado, né? Deixando de ser explorado da forma que deve ser explorado pelo seu pai, deixando de ser amado como deveria. E aí a gente pensa que as pessoas podem realmente fazer toda a diferença na nossa vida quando elas decidem fazer. E eu acredito que não só mães podem fazer toda a diferença na vida dos seus filhos, mas vocês, pais, vocês fazem toda a diferença. E parabéns, pais, se você já faz tudo isso. Você faz a diferença na vida do seu filho. E se você ainda não faz, não perca tempo. E se seu filho ainda é pequeno, é o momento que ele mais precisa do seu apoio. Quanto mais ele vai se desenvolvendo, as coisas vão ficando mais fáceis. E se você ajuda nesse desenvolvimento, tudo vai ficar melhor. E você ainda vai ter muito orgulho do seu filho. Vocês ainda vão dividir muitas coisas boas. Não perca tempo.